Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Vamos estudar Carta aos Efésios, capítulo 4, do verso 1 até o verso 6. É sempre importante observar a estrutura da carta. A Carta aos Efésios se divide em duas partes. A primeira, capítulos 1, 2 e 3, trata dos assuntos doutrinários. O mistério de Deus revelado em Cristo, a unidade entre judeus e não-judeus, formando os dois povos, uma só família, um só povo de Deus, um só corpo. Essa doutrina é expressa nos 3 primeiros capítulos da Carta aos Efésios. Na segunda parte, capítulos 4, 5 e 6, encontramos exortações, conselhos, orientações para esta vida prática do cristão, do seguidor de Jesus, na Igreja de Deus, nessa unidade entre judeus e gentios, na Igreja, por meio de Jesus Cristo, exige uma praticidade, exige uma vida de acordo com o chamamento. Essa unidade manifesta-se na vivência dos discípulos. Portanto, a segunda parte da carta tratará de assuntos relacionados à vida do cristão. São conselhos dirigidos à igreja. Assim encontramos no verso 1 do capítulo 4, dizendo: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis ou viveis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Essa parte chamada exortativa começa com esse verbo rogo, que no texto grego é o verbo parakaleo, que expressa uma admoestação, aquele que fala ao lado, aquele que orienta, aquele que aconselha. Não tem o sentido de ordem, não tem o sentido de imposição, mas tem o sentido de aconselhamento. O objetivo é mostrar à igreja o caminho que ela deve andar por meio de uma orientação, de uma exortação ou admoestação. Assim, o início do texto, rogando ou exortando, admoestando, já diz o caráter do texto que se segue, cujo objetivo é apontar o caminho melhor para este novo povo de Deus, formado por judeus e gentios, um corpo só, uma família só, uma unidade, que é basicamente a temática da carta aos Efésios, unidade. Vimos no capítulo 1, verso 10, a unidade entre céus e terra. No capítulo 2, a unidade entre judeus e gentios. E agora no capítulo 4, estaremos observando a exortação à unidade da igreja, a unidade desta família única em Cristo Jesus. Segue-se ao rogo, à admoestação, um título: Eu, o prisioneiro no Senhor. É importante observar que essa expressão prisioneiro no Senhor, para Paulo, não visa simplesmente trazer uma informação histórica, uma vez que já apareceu no capítulo 3, verso 1. Então, se o objetivo fosse informar, no sentido histórico, que Paulo era um prisioneiro de Cristo, era alguém encarcerado, isso já teria sido feito no capítulo 3, verso 1. A informação não precisaria ser repetida. Uma vez que há a repetição, a gente então já começa a observar que o objetivo principal não é informativo histórico, e sim passa a ter o caráter de título daquilo que autoriza o apóstolo. Por que ele roga? Por que ele faz a exortação, a orientação? Qual é a sua autoridade para fazer essa exortação
em nome do Senhor, como porta-voz do Senhor, como enviado do Senhor. Então, a expressão prisioneiro do Senhor caracteriza como uma autoridade, uma autorização do Senhor, como se fosse um título que lhe permite fazer o rogo, fazer a orientação. A repetição manifesta então esse caráter de autoridade, esse caráter de titulação. Continuando. E aí apresenta a temática, que andeis, ou seja, qual é a orientação? A orientação é que a igreja, os cristãos, os seguidores de Jesus, vivam de modo digno da vocação a que foram chamados. Ou seja, então esse segundo passo da carta visa mostrar que, uma vez que fomos chamados, judeus e gentios, para formar um corpo só, uma família só, ser um povo de Deus único em Cristo, exige-se agora de nós um viver digno, um viver à altura desse chamamento, desse propósito. A igreja precisa viver à altura do seu chamamento, da sua vocação, para que não se torne apenas uma teoria discursada num púlpito ou exposta em qualquer lugar. Mas precisa que o discurso seja confirmado pela vida. Ou seja, a doutrina da unidade de judeus e gentios em Cristo precisa ser vivenciada, comprovada. Não pode ficar no campo teórico analítico. Precisa ser vivida, mostrada na prática esta unidade. Então, chama-se a igreja a viver esse chamamento, essa vocação recebida por Jesus Cristo por meio do Espírito. E aí no verso 2, apresenta então 3 atitudes que se espera daquele que deseja viver o chamado de Jesus. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade ou paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, qual é a grande vocação? Qual é o grande chamamento? É viver em amor. Mas como essa vida em amor se manifesta na prática? Primeiro, se manifesta com a humildade. É característica do cristão a humildade. É característica fundamental daquele que vive em Cristo ser humilde. Bem, é importante lembrar que humildade não tem o sentido daquele normalmente atribuído na nossa sociedade, de pobreza. Humildade é aquele que se coloca na dependência, aquele que é manso, que vai tratar logo em seguida, aquele que aceita a sua posição em relação ao outro, ou seja, para ficar mais claro o sentido de humildade, é só olhar para o sentido de orgulho. Humildade é o contrário de orgulhoso. Então, o que é humildade? É exatamente o oposto do orgulhoso. Então, exige-se nessa vocação do chamamento uma vida humilde. E a humildade nos leva à mansidão. Mansidão é caracterizada pela não atitude vingativa, pela atitude de paz, de sempre buscar o melhor caminho pacífico para as coisas, de viver uma vida sem afrontar e sem dominar o outro. E a terceira característica, longanimidade, que também tem o sentido de paciência, que também pode, por extensão, dar o sentido de acolhimento. Ter paciência, ser longânimo com os outros, é uma característica fundamental do cristianismo. Ou seja, as 3 características sempre vai envolver o relacionamento com o outro. Por isso, nelas, suporta-se os outros em amor. A expressão amor se torna, ou o amor se torna,
a válvula motriz desses três comportamentos: humildade, mansidão e longanimidade ou paciência no relacionamento com os outros, motivada pelo amor. A grande vocação que precisa ser vivida é o amor que se manifesta na humildade, na mansidão e na paciência. Verso 3. Esforçando-vos. Logo, fica claro que isso não é algo simples, natural, que você pode deixar levar ou se conduzir ou deixar que fluirá naturalmente. Não. Observe, esforçando-vos diligentemente. O esforço é muito grande para viver esse amor na humildade, na mansidão e na paciência. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Mais uma vez, a nossa palavra-chave na carta aos Efésios reaparece: a unidade. Essa unidade é estabelecida pelo Espírito, visando a pacificação, a tolerância, o relacionamento irmão, fraterno na igreja. A unidade da igreja é o grande tema deste bloco. Capítulo 1, verso 10, unidade entre céus e terra. Capítulo 2, unidade entre judeus e gentios. Capítulo 4, unidade na igreja. E vamos ver mais na frente, unidade na família. Essa unidade é uma ação do Espírito naquele que deixa o Espírito agir e que se esforça diligentemente para permitir isso. Aí nós encontramos nos versos que se seguem, 4, 5 e 6, um hino muito comum na carta aos Efésios, como já temos mostrado. Ela é formada por vários hinos cristãos primitivos que expressam a crença, a confissão de fé daquelas comunidades primitivas. Nesse hino há 3 estrofes em que cada uma vai abordar o aspecto da ação do Espírito, da ação do Senhor Jesus e da ação de Deus Pai sobre todos. Então, cada versículo 5, 6 e 7, ou 4, 5 e 6, vai expressar um verso que aponta características de atividade do Espírito, do Filho e do Pai. Começando pelo Espírito, ele diz: há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. A expressão ou a temática unidade reaparece aqui na expressão um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. Esse corpo é formado, mantido pela ação do Espírito, que nos conduz à esperança, a olhar para frente, olhar para o futuro, a ter a fé, a crença de que aquilo que esperamos se realizará. A segunda estrofe revela as características do Filho. Há um só Senhor, expressão para Jesus Cristo, comum nos textos de Paulo ou paulinos. Uma só fé, um só batismo. Esse segundo verso funciona quase como uma confissão batismal, ou seja, é naquele momento de entrega em que o cristão ou o novo cristão se batizava, confessava sua crença em um só Senhor, que é Jesus Cristo, tendo uma só fé e selando esta fé no um só batismo. E a terceira estrofe, no verso 6, vai tratar das características de ação de Deus como Pai. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, Espírito, Senhor e Igreja, age por meio de todos e está em todos. O Pai encerra sobre todos, Espírito, Senhor e Igreja, a sua autoridade, o seu poder total e absoluto. A gente percebe
na temática da unidade neste pequeno hino, as 7 expressões de unidade que são aqui apresentadas. A primeira, no verso 4, encontramos 3, essa tríade, um só corpo, um só espírito, uma só esperança. Outra tríade aparece no verso 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E a sétima, um só Deus, que é Pai de todos e age em todos e por meio de todos. Com isso, a segunda parte da carta aos Efésios, que visa trazer essa exortação à unidade, mostra que o cristão não está sozinho na busca ou no viver dessa unidade. Ele tem a cooperação do Espírito, ele tem a cooperação do Senhor Jesus, ele tem a cooperação do Pai, Deus Pai, que age em todos e por meio de todos. Assim, essa exortação nos chama, nos aponta que não é suficiente, ou não é que devemos parar na doutrina da unidade entre os judeus e gentios por meio de Cristo que morreu pelos nossos pecados, mas se também exige uma vivência, um viver de modo digno para que essa doutrina se torne verificável, prática, visível diante do mundo e na vida da igreja onde o Espírito habita, onde o Senhor Jesus habita, onde o Pai está sobre todos e agindo em todos. Um abraço.